Oi gente, cá estou eu com mais um vídeo e no vídeo de hoje, conforme a votação que eu deixei aqui no YouTube, o especial 150 mil inscritos é o Draw My Life. Perdoe meu inglês, ele vai melhorar, em nome de Jesus. Enfim, Draw My Life traduzido quer dizer desenhando a minha vida. Então eu vou desenhar um pouco da minha vida para vocês. Eu espero muito que vocês gostem. Estão preparados? Bom, eu estou indo um pouco mais devagar ali do que na escrita, na verdade, do que na tradução, mas bora lá, gente. Eu nasci no estado do Paraná, eu sou paranaense, eu amo meu estado e eu nasci na região noroeste, por isso que eu não falo leite quente, porque eu não sou de Curitiba, eu sou de Mariluz, uma cidade do interior que tem mais ou menos 10 mil habitantes, então é uma cidade bem pequena. Minha mãe me teve bem nova, ela tinha 17 anos quando ela ficou grávida de mim, ela já tinha perdido uma gestação e a gravidez dela foi uma gravidez na adolescência. Na verdade não era só minha mãe, meu pai também era bem novo, eles se conheceram, se juntaram, né? Eles viviam em união estável e me tiveram. A gente era uma família bem humilde, ainda somos, né? Até hoje, mas antigamente era mais difícil ainda as coisas, gente. Não tinha dinheiro, era muito difícil. Eu poderia dizer que tinha muito amor entre eles, né? Mas infelizmente o amor era só pra mim. Eles não viviam bem, sempre foi assim. E 2 anos depois, eles tiveram mais um bebezinho, que foi a minha irmã. E a minha irmã era um bebezinho bonitinho, mas era um bebezinho bem chorão, né? Mas não é da minha irmã que a gente vai falar, na verdade. É de mim, essa pessoa bonita aí que eu acabei de desenhar. Eita, nariz feio, deixa eu arrumar. Enfim, eu era uma criança bem magrinha mesmo, não engordava por nada. Eu era só os ossos, na verdade. E aí minha mãe, ela via essa situação e ela ficava muito preocupada, porque o padrão naquela época era ser gordinho, que era saudável. Então ela ficava muito triste, ela foi atrás de soluções e teve grandes ideias para fazer com que eu engordasse. Ela me ofereceu garrafadas de coisas que ajudavam a engordar, ovo de pato, aquela garrafada de ovo de pato com leite condensado e também o mágico biotônico Fontoura. E é claro que também ela recorreu à fé, né? Ela orou bastante porque eu era muito magra. Deu certo mais ou menos, né? Porque de magrinha eu engordei muito. Fui uma criança, comecei a se tornar uma criança obesa. Isso me trouxe algumas consequências, como o bullying, né? Eu sofria muito chacota das pessoas, não só na escola, mas no meu ambiente de parentes, né? E eu vivia muito triste por isso, desde criança. Eu me sentia muito mal por ser gordinha. Nessa época, minha mãe apresentou Jesus. Na verdade, desde que eu me conheço por gente, a minha mãe me ensinou sobre o amor de Deus por nós. E foi o maior presente que ela deu para mim na minha vida, sem dúvidas. É um presente maravilhoso para um pai dar para um filho. Jesus, ele mudou a minha vida e vocês vão entender bem no decorrer dos próximos desenhos. Eu queria muito ir para a escola com 3 anos e aí eu pedi para minha mãe para me matricular. Porém, eu fazia cocô nas calças e aí a gente tem uma ideia. Eu fiz um trato com ela. Se eu parasse de fazer cocô, ela me colocaria na escola. E isso aconteceu. Eu fui para a escola, gente. Meu primeiro dia de aula, eu estava super ansiosa. Queria muito estudar, era meu sonho mudar de vida. Na verdade, eu era uma criança bem precoce, um pequeno adulto, na verdade. E eu queria muito mudar de vida. Na verdade, eu tinha um sonho. Falei muito na verdade, né? Mas, enfim, eu tinha vontade de mudar de vida, tinha vontade de sair de casa. Desde criança eu tinha o sonho de crescer, de ter dinheiro e eu achava que a escola, que a educação iria mudar a minha vida. E mudou. A educação abriu meu mundo, na verdade, me abriu para um mundo totalmente novo. Eu era muito estudiosa e eu tinha a educação como uma porta, né, para mudar a minha situação. Eu queria muito ter minha casa, sair da casa dos meus pais, ter o meu dinheiro. Sim, gente, mesmo criança, porque infelizmente o ambiente da minha casa não era um ambiente muito feliz. Ainda nessa época na escola eu conheci a minha melhor amiga, a Edna. A gente é muito parecida, inclusive de não gostar muito de vestido. Então vamos tirar esse vestido e vamos colocar uma camiseta e um short, que a gente gostava de jogar futebol. Outra coisa que a gente gostava também é da cor amarela. Eu nunca conheci alguém que gostasse de amarelo como ela. Então amarelo da cor do sol, amarelo da cor de abacaxi, amarelo da cor de girassóis. Amarelo é a cor mais maravilhosa do mundo, gente. E a gente foi amiga por longo período, porque a gente se conheceu no primário e a gente continuou sendo amiga no PET, porque ela também se matriculou no PET, depois na escola e depois pra vida. Até hoje a gente se ama muito, a gente não se vê muito, não mora perto, mas sempre que a gente se encontra é como se nada tivesse mudado. Tem também a pirralhinha, que é a minha irmã, que sempre foi minha amiga também. A gente vivia uma relação de ódio, de tapas e beijos, de ódio e amor também, né, gente? Porque é uma relação de irmão, de qualquer irmão. Normal, né? Ela me copiava em muitas coisas,
Eu e meu pai, a gente é muito parecido, a minha mãe é muito parecida com a minha irmã e a gente é um pouco diferente, mas isso não significa que eu não ame toda a minha família. Na verdade, eu amo meu pai, eu amo minha mãe, eu amo minha irmã, porém minha família não é nenhuma família de um comercial de margarina. Sempre foi muito conturbada, sempre foi diferente daquilo que eu queria para minha vida, sabe? Muita briga, muita confusão. E isso foi sempre um problema, sempre um trauma que eu carreguei durante toda a minha história. O relacionamento do meu pai e da minha mãe me gerou um trauma muito grande. Eu queria muito crescer o mais rápido possível. Eu queria ganhar dinheiro, eu queria sair de casa, eu queria morar sozinha, eu queria sair daquele lugar. E trancafiei meu coração por um tempo. Me machucou muito a relação deles. Eu não acreditava no amor, eu não achava que existiam relacionamentos saudáveis, eu achava que ninguém era feliz no casamento. E eu odiei ser criança, é uma fase da minha vida que eu não gostaria de voltar e que demorou muito para passar. Mas passou, graças a Deus. E eu descontei um pouco das minhas frustrações nos estudos, que foi algo bom, e também na comida, que não foi tão bom, e isso me gerou obesidade. Durante a minha vida, meu pai e minha mãe se separou tantas e tantas vezes que eu nem consigo contar quantas foram, mas todos os retornos, todas as voltas e términos era um mais difícil que o outro. Na minha pré-adolescência, na época da escola, eu descobri que eu tinha uma irmã, por parte de pai. A gente estudou junto e foi muito legal. Hoje eu tenho um carinho, um amor muito grande por ela. Nós não crescemos juntos, nós não convivemos juntos. O nome dela é Andressa. E a Andressa foi uma bênção, mas ao mesmo tempo foi um dos motivos que meus pais brigavam bastante também. Na minha adolescência, eu fiquei ainda mais gorda e desenvolvi depressão, não só por conta do peso, mas por conta de outros assuntos, mas o peso foi o principal. Eu tinha 15 anos quando eu desenvolvi anorexia. Já contei o testemunho aqui, eu fiquei só o couro e o osso. Eu quase, literalmente morri, porque a doença anorexia me gerou outro tipo de enfermidade e Deus mudou minha sorte. Então, o link desse testemunho vai estar aqui na descrição. Mas ter conhecido a Jesus, não só de ouvir falar, não só o Jesus da minha mãe, que ela me ensinou, ter conhecido Jesus verdadeiramente me curou de tantas coisas. Deus, ele operou em mim curas físicas, espirituais e emocionais. Eu tinha anorexia e ele me curou. Eu tinha uma tristeza em relação a casamentos dentro de mim e ele me curou. Eu tinha mágoa dos meus pais e ele curou dentro de mim. Eu tinha dentro de mim mentiras, eu era uma criança que mentia muito e Deus curou também. E eu também falava que eu não queria casar. Até isso Deus curou. Deus tirou o rancor, os ressentimentos do meu coração, reescreveu a minha história. Jesus, ele mudou a minha vida. Eu me pergunto, na verdade eu não seria nada se não fosse Jesus. Ele literalmente mudou a minha história para melhor. E eu louvo a Deus por ele ter me escolhido. Escolhido para mudar a minha história. Por falar em história, vou contar pra vocês rapidão, se a Mariana deixar. A minha e a do Jefferson. Eu conheci o Jefferson na escola. Ele não estudava mais. Ele foi lá com o amigo dele, dar uma olhadinha nos brotos. E aí o meu short laranja chamou muita atenção dele. A gente tinha uma amiga em comum, que é a Thaís, que nos apresentou. E desde aquele dia, a gente se tornou amigo. Trocava mensagem na MSN, trocava SMS. E era uma amizade muito bonita ou não, porque essa amizade que, entre idas e vindas, como eu já contei, acabou se transformando em amor. E eu fiquei noiva e depois a gente casou. O nosso casamento, que eu já contei um testemunho aqui no canal, foi um sonho. Um sonho porque a gente não tinha condição de fazer festa, como eu já mencionei, eu vim de origem humilde, o Jefferson também, então nenhum dos dois tinha condição, mas Deus, ele operou esse milagre na nossa vida e a gente conseguiu casar. Ele de noivo e eu de noiva. Foi um dos dias mais felizes e lindos da minha vida. Eu ainda lembro daquele dia com muita felicidade. Foi no dia 8 de dezembro de 2012. Um pouco antes do mundo acabar. Na verdade, falavam que o mundo ia acabar, mas o mundo não acabou. Na verdade, o nosso mundo só começou. Começou um pouco turbulento, com tempestades, com nuvens fortes, porque a gente brigou muito no começo do nosso casamento, foi um pouco difícil. Eu achei que a minha história ia se repetir como a dos meus pais, mas Deus, ele veio, entrou dentro da nossa casa, nós o convidamos Jesus para entrar no nosso lar e os dias bons vieram.
acabaram as chuvas, as tempestades, e com o Jefferson nós construímos juntos a nossa família. Eu e ele somos muito felizes, somos muito apaixonados um pelo outro, e eu louvo a Deus porque com o nosso amor veio as nossas 2 filhas, a Mariana e depois da Mariana a Olivia. Hoje eu compartilho com vocês um pouco da minha vida e o que Deus fez na minha vida. Ele reescreveu a minha história, Ele me deu a oportunidade de fazer algo diferente do que eu tive. E eu poderia dizer que, enfim, mas a minha história continua. Continua porque eu estou dividindo ela com 150 mil inscritos hoje. E eu louvo muito a Deus porque Ele realizou esse sonho na minha vida. Eu não contei aqui, mas eu sempre amei comunicação. Eu sempre gostei de compartilhar com outras pessoas a minha vida. E eu agradeço para você que assistiu até aqui. E te peço para deixar um like. Ainda que eu não tenha desenhado like. Se inscreva no canal. Beijão. Tchau, tchau.